na sexta partida da fase de grupos. Mas o que o Botafogo investe, monta, trabalha com futebol, não era para chegar nesse cenário. E vai entrar no pacote que eu falei aqui no comentário anterior, do que você leva de lição para esse planejamento, para essa sequência de Conmebol Libertadores. Está aí o Renato Paiva, que tem muito a comemorar. Tem muito a comemorar. O tempo é curto. No planejamento do Textor é o segundo mês apenas, né, de trabalho do ano, só que já era para estar algo um pouco mais bem montado. Porque quando você fala a temporada do Botafogo vai começar em abril, você estaria considerando que janeiro, fevereiro e março é de preparação, é de maturar o time para em abril você estar numa situação de competir alto nível. O Botafogo quis começar a brincadeira em abril. Então no final de maio quase você fica fora da brincadeira. Sim. Então é muito mais de alívio do que exatamente, é assim mesmo, é jogador no risco, é menos um, tem que ser assim. Não. Acho que dá para fazer uma reflexão agora, passada a comemoração de ontem, passado o alívio de estar sim no mata-mata, entender. Porque não dá para ficar todo ano comprando essa ideia de que a coisa foi bem feita. Ano passado a troca do Arthur Jorge não é exatamente um exemplo de planejamento, ele dá muito certo pelo trabalho, pela competência do profissional, da janela e dos jogadores que lá estavam. E hoje, com uma carga extra de drama, o atual campeão do Brasil e da América passou, sabe, em apuros ali, em alguma situação. Então acho que dá para ficar com essa análise geral da primeira fase do Botafogo até aqui, para virar para a retomada lá em agosto de mata-mata. Sem dúvida. Então, Botafogo passando aí a próxima fase da Libertadores. Quem passou também foi o São Paulo. E a gente vai ver a matéria do Eduardo Afonso para comentar também essa classificação do Tricolor, que ou assim o grupo do Botafogo, o Estudiantes, passou em primeiro com 12, o Botafogo alcançou essa pontuação, mas tinha saldo inferior. A Universidade de Chile, que chegou a liderar o grupo, a Universidade de Chile vai passar. Vai para a repescagem da Sul-Americana e o Carabobo, um pontinho com saldo negativo aí de 11. Aí, Pedrão, acontece o que aconteceu no passado, né? Parecido. E ontem, com algo muito parecido com o que aconteceu na final da Libertadores. Não tão rápido, né? Mas ainda no primeiro tempo, ali na metade do primeiro tempo, a expulsão do Jair e o Botafogo tendo que se superar com um a menos num jogo que precisava vencer para garantir essa classificação. Tem algumas coincidências no caminho desse Botafogo, Pedro. William, mas é aquilo, é bom não ficar gastando sua dose de sorte, então não ficar testando sua competência ao extremo. Foi muito interessante, muito do que se falou dessa grande atuação do Igor Jesus, não só pelo gol, né, sob o olhar atento, como a gente falava aqui de hoje, também ontem, do Ancelotti, tem a ver com a capacidade de vencer disputas, segurar, reter bola com um a menos e tudo mais. Agora, deu. Acho que dá para parar por aí. Sabe, quando você garante sua situação, você vai ao mata-mata, acho que você precisa pegar tudo que foi feito até aqui, você tem tempo. Mata-mata da Libertadores vai demorar um bocadinho, a coisa para agosto e tudo mais. Tem o Super Mundial aí do Botafogo. Trabalhar, né? Eu tô falando só de Libertadores, né? porque eu acho que o papo do Mundial é outro. Com toda a sinceridade para Botafogo, para Fluminense, até para Flamengo e Palmeiras, não é para título, de certo modo. Agora, não é para ficar a todo momento testando essa sua competência diante da adversidade. A situação da final da Libertadores, inclusive, era um time muito sólido, independentemente do contexto apresentado. O de ontem, o time que começa a tentar encontrar, mas dá para parar. Não precisava também de tanto sufoco nessa partida, especialmente nessa primeira fase, mas acho que tem condição o Botafogo, falando de Libertadores, não estou falando do Mundial de Clubes nesse primeiro momento, tem condição de ter evolução do trabalho. O Jair vinha muito bem. O Jair vinha muito bem quando veio sendo testado, nas últimas atuações. Mas aí é a oscilação que vai acontecer, ou por idade, ou por uma série de circunstâncias. Mas deu. Eu acho que chega de gastar essa cota. O importante é que o Botafogo consegue sua classificação. Essa classificação, sim, esteve muito em risco. Diria que até mais que a classificação em risco do Flamengo antes da rodada, da quinta rodada contra a LDU. Mas acho que a situação agora é olhar para frente. É não ficar tanto batendo essa tecla de expulsão, se supera, porque com menos um. Não, teve que se superar, teve que fazer, fez o seu gol do Igor Jesus, importante, confiança do Igor Jesus também, retomar o que foi aquela temporada 2024. Mas olha, colocar o trem no trilho certinho, evitar esse tipo de susto, porque a Libertadores não costuma ser muito generosa a todo momento, por melhor que seja a equipe. E um detalhe assim, a notícia boa para o Botafogo é que assim, ontem retorno de Savarino, o Alexander Barbosa, a gente viu ali na imagem, inclusive também voltando, e o Arthur, né? Jogadores que estavam lesionados. Só que assim, é uma notícia boa vê-los em campo, porque esses jogadores são fundamentais para esse time do Botafogo, são líderes. O Alexander Barbosa é uma liderança, inclusive. Tem gente que pode questionar tecnicamente o Alexander Barbosa, mas ele é uma liderança nesse time do Botafogo. Aí a questão é a seguinte, legal que voltar. Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações do nosso glorioso Botafogo para vocês, para deixar vocês totalmente atualizados aí de tudo
está rolando pela mídia após a vitória do nosso Fogão no dia de ontem, nos classificando para essa temporada aí da Libertadores desse ano de 2025. Veio nos deixando muito felizes aí após alguns sofrimentos que os botafoguenses sofreram esse começo de ano. O nosso Botafogo está reacendendo, está de volta ao glorioso campeão. Espero que vocês gostem do vídeo, juntamente aí com Fernandinha, aí SBT Rios. Quero deixar os créditos totais ao canal. Nós sabemos que ela é uma botafoguense de respeito, então vamos acompanhar aqui tudo que ela separou do nosso glorioso para trazer para vocês aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto, rapaziada. Se você que é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele likezão aí que vai estar nos ajudando, beleza? Tamo junto, vamos pra notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Alex, por favor, pedi para você separar. Eu ontem fiquei preocupada se eu ia encarar essa skin. Mas chegou a hora, Lucas Pedrosa. Eu falei o quê? Se o Fogão passar para as oitavas, eu vou meter dança. Obrigada, Alex. Olha a mágica aqui, ó, Pedrosa. Ó. Ah, é mágica. Igor Jesus vai te ensinar, vai! Incendeia a torcida do Fogão. Cadê meu rolo, DJ Careca? É o rolo compressor. Ô, Pedrosa, eu tô nas oitavas da Libertadores. Ah, você passou pras oitavas. Só se vive uma vez, minha gente. E eu não tô sozinha não, Lucas Pedrosa. Não. Sabia, Vene Casagrande? Por quê? Sabe quem tá comigo? Por favor, pode entrar. Pode chamar ele agora? Tem convidado? Pode entrar. É claro que tem. Eu vou ficar sozinha hoje aqui? Tu não viu Vem. isso, não? Hugo, vai, agora. Calma aí, agora, ó. Vem. Cadê o Kamehameha? Vamos dançar. Isso parece o Igor mesmo, É o hein? Goku da Shopee, mano. É o Igor Jesus. Ele vê no camarim ele treinando. Agora, ó. Não, espera aí. É Igor, daqui a pouco, Igor. Agora. Ô, Celote! Ainda dá tempo, hein? O homem tá pra tudo, hein? Vai, Igor Jesus! Vem cá pro Pedrosa te ver de pertinho. É Igor Jesus ou é Goku? É Igor Jesus, É Igor garoto. Jesus. Jogou pra caramba ontem. Muito, né? Vem pro Venê ver você Vou também, junto lá. Igor. Aqui o Venê, ó. E Aí, ó. Tamo junto. Aqui, ó. Vem cá, Igor, pertinho. Sabe o que acontece? Ô, Pedrosa, ele tem até um coraçãozinho na boca. Levanta a cabeça, Igor. Aqui, ó. Sabe por quê? Ah, parece o menino da Patrulha Canina. Não é! Não é. É o Igor Jesus. Perfeito. Ô, Igor, muito obrigada, tá? Daqui a pouco eu vou chamar pra você dançar comigo, que eu não vou parar de dançar hoje. Obrigada. Tá bom, Igor Jesus? Ô, Pedrosa, Diga. quero te mostrar uma coisa. Meteram a cabeça na chapa. Sabe o que acontece no Newton? Você vai ver quando o juiz faz um movimento só na Libertadores. Tu vai ver o que é. Aqui tá o Newton, tá? Sim. O povo tá lá na arquibancada, aí o juiz faz assim, ó. Por um jogador do Botafogo, é claro. Perfeito. Pá! Aqui, ó. É só meter um vermelho, Pedrosa, que a gente fala. Agora tamo vai. pra tudo. Alguém precisava fazer isso, né? Alguém precisa. Quando o Jair foi expulso, eu comemorei. Engraçado, né? Falei, Tá muito graças fácil a com Deus. 11. Pô, 11 não. Sabe o que o Renato Paiva falou? Ah, 11 contra 11, porque tava 12
contra 11, porque a torcida foi o 11º. deu um show Verdade. ontem, uma festa linda, um mosaico maravilhoso. Sobe a minha labareda, por favor. Sobe o... Incendeia a torcida do fogão. Um ou menos. Eu achei que de ontem eu não passava. Eu achei que eu ia conhecer a glória eterna de novo. Só que agora no colo do Papai do Céu. Mas tô aqui, viva. Botafogo venceu a Universidade do Chile e garantiu vaga nas oitavas. Alex, oitavas da Libertadores. Olha, respeita o campeão. Mais de 36 mil botafoguenses fizeram a festa no estádio Newton Santos com um mosaico de encantar. Aos olhos de Ancelotti, o time contou com o apoio dos torcedores no jogo que valia a vida na Libertadores. Precisando vencer para se classificar, o time alvinegro começou atacando. Primeiro, Cuiabano perdeu uma boa chance. Depois, Vitinho chutou cruzado, mas a bola foi para fora. E aos 22 minutos do primeiro tempo, o torcedor alvinegro viu um filme passar pela cabeça. Jair tentou sair driblando e fez falta dura em Arangues. O VAR chamou e o árbitro expulsou. Superstição à parte, assim como na final da Libertadores, o Botafogo começou a jogar melhor com 1 a menos. E aos 37 minutos, Savarino cruzou na cabeça de Igor Jesus para abrir o placar. Botafogo 1 a 0. O segundo do camisa 99 nesta edição da Libertadores. Gol que fez Ancelotti reavaliar a não convocação do atacante enquanto comia um bom biscoito de polvilho. Atrás do placar, Alaú tentou reagir e Arangues acertou o travessão. O capitão chileno já estava saindo para comemorar, mas acabou lamentando. Assim como Marlon Freitas, que recebeu de Arthur e teve a chance de ampliar, mas isolou. Na sequência, em bom passe de Igor Jesus, Arthur não desperdiçou e saiu para comemorar. Todavia, o VAR flagrou um toque de mão de Igor no começo da jogada. Após revisão, o gol foi anulado. Mesmo vencendo e com 1 a menos, o Botafogo seguiu atacando até o fim do jogo. Mas o placar terminou assim. Botafogo classificado 1, Universidade de Chile eliminada 0. Mais uma vitória que transforma o estádio Newton Santos em um verdadeiro pesadelo para os adversários na Libertadores. Em 17 jogos, o alvinegro venceu 13 vezes, empatando 2 e perdendo 2. Foram 34 gols marcados e apenas 13 sofridos. Um aproveitamento de 80%. Receita que leva o atual campeão da Libertadores novamente para a fase de mata-mata da competição. O quê? O jogo móvel são... Vene, acabou de falar em off que os jogadores que jogaram no sacrifício fizeram toda a diferença. Para quem não sabe, quem jogou no sacrifício foi o Barbosa. Inclusive o próprio falou sobre isso depois do jogo, que ele jogou realmente, agora ele tá com dores, que não era o momento, né? Mas ele quis jogar pela importância do jogo. O Arthur voltando de lesão e o Savarino voltando também, os 3 jogadores que realmente fizeram a diferença. É claro que eu já vou falar do modo Prime Igor Jesus com você, Lucas Pedrosa. Vene, não é isso? Pois é. Por que a gente está comentando isso? Porque no programa de ontem a gente chegou a mencionar Sim. e debater se valeria a pena levar esses jogadores. E é óbvio que eu mantive e vou manter minha opinião por ser uma final. Era o jogo mais importante do Botafogo na temporada até o momento. Era óbvio que você poderia botar esses jogadores para jogarem no sacrifício sem pôr em risco a saúde dos atletas. Como foi feito com o Matheus Martins. Existia o risco, ou seja, eles não o colocaram. Mas esses 3 jogadores que jogaram no sacrifício, o próprio Renato Paiva falou sobre isso na entrevista coletiva, fizeram a diferença na minha concepção. Óbvio, o Igor Jesus fez o gol, jogou pra caramba, fez uma baita partida, o Pedrosa vai mencionar sobre isso, só que se não fosse esses 3 jogadores, talvez a história do Botafogo poderia ter sido diferente. O Barbosa jogou muita bola no setor defensivo, o Arthur foi importantíssimo no setor ofensivo, e o Savarino é chover no molhado. O cruzamento que ele dá pro Igor Jesus é algo absurdo. Ele olhou, cruzou e botou aonde o Igor Jesus queria, e saiu o gol do Botafogo, o gol da vitória que deu a classificação. Então esses 3 jogadores fizeram muita diferença. Mas eu acho que não é só isso que está fazendo diferença no Botafogo. Com o passar do tempo, eu acho que o Renato Paiva começou a conhecer melhor o seu elenco. Tanto é que agora a gente vê um Botafogo jogando, no meu ponto de vista, jogando o melhor futebol desde a chegada desse treinador.
E por quê? Porque ele conhece o elenco, ele sabe em quais funções os jogadores podem render. Ele agora está fazendo o básico bem feito, e a gente está vendo o resultado dentro de campo. E ontem o Ancelotti estava lá, né, o novo treinador da seleção brasileira, e Lucas Pedrosa, a convocação saiu, o Igor Jesus estava naquela pré-lista de 50 jogadores, mas na lista definitiva não estava. Será, olha ele aí, esse é o Tairo, que é um CEO do Botafogo, entregando a camisa para o Ancelotti. Toda a comissão dele recebeu uma camisa do Botafogo e ele comeu o tradicional biscoito SBT. O que você tá rindo? Biscoito SBT lá no nosso camarote. Foi muito bem tratado. E o mate é tigre. Ou jequitinha. Melhor jequitinha. Ô, Lucas Pedrosa, será que ele se arrependeu? Porque ontem o Igor Jesus, ele pra mim é um nome de 2025 no Botafogo. Foi um dos nomes em 2024. Mas mesmo em algum momento que o Botafogo não estava bem, o Igor era sempre o destaque, era sempre o desafogo. E ele ontem estava no modo Prime. Ele jogou talvez uma das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo, Lucas Pedrosa. Eu diria que foi a melhor. Eu não vi nenhuma outra apresentação do Igor Jesus perto do que ele fez na partida de ontem. Porque, assim, se a gente for pegar um pouquinho o cenário da partida, assim que o Jair é expulso ali com 22 minutos, o Botafogo já era melhor. Já tinha tido essa chance aí com o Cuiabano, uma chance que o Cuiabano desperdiçou ali logo aos 13 minutos, mas já era um time mais qualificado. A Universidade do Chile, para mim, em relação a nível de time, é bem pior do que o do Botafogo. O Botafogo é bem melhor do que a Universidade do Chile. Aquela derrota fora de casa é uma derrota muito mais que o Botafogo estava tentando se encontrar ainda na competição, só que o jogo contra o Estudiantes, ele mostrou que o Botafogo ia acreditar até o final, independentemente da circunstância. Conseguiu fazer o 3-2. E ontem, assim que o jogador é expulso, e eu vou falar sobre uma coisa que você citou aqui, cara, a gente estava vendo na TV, eu estava vendo na TV, a torcida cantou. A torcida veio junto, a torcida meio que assim, cara, tá tudo bem, fomos expulsos, o jogador foi expulso, Jair foi expulso de forma correta, a gente vai apoiar vocês até o final. E quem incorporou o espírito da torcida dentro de campo foi o Igor Jesus. Não só por conta do gol, depois do cruzamento do Savarino, que foi um belíssimo cruzamento, acho que até melhor do que o cruzamento dele foi a movimentação dele para não ficar impedido, porque o Arthur pega na bola e ele segura para depois passar, e o Savarino passa porque é um jogador muito inteligente, já falei aqui, para mim ele é um craque tático, não só com a bola no pé, mas ele taticamente é um monstro, e ele consegue dar o cruzamento pro Igor Jesus. Só que o gol é só um detalhe na atuação dele. O Igor Jesus protegeu bola, o Igor Jesus arrancou, o Igor Jesus incomodou a defesa, o Igor Jesus combateu lá atrás, segurou bola, é impressionante. E apanhou também. Coisa surreal, assim, coisa surreal, uma atuação de gala, de um dos melhores centroavantes que a gente tem no futebol brasileiro. Eu vi que no início do ano, o Igor Jesus não faz gol. Peraí, gente, como é que você vai culpar o atacante de não fazer gol, sendo que o time era uma bagunça? Sendo que o time não tinha treinador? Sendo que o time não tinha uma linhagem de jogo? Agora não, o Botafogo está voltando a ter uma linhagem de jogo e o Igor Jesus só vai se beneficiar com isso. Se ele mudaria ou não a lista de convocação, Fernanda, depois do jogo, eu não sei. Mas eu acho que o recado do Igor Jesus a Koblichem é a cara convocável. Mas eu não tenho dúvidas que isso possa ter acontecido. A presença do Ancelotti incentivar o jogador, por exemplo, o Igor Jesus, que estava na pré-lista, né? Sim. Segundo informações do colega do GE, eu não tenho essa informação, mas segundo eles estava na pré-lista, o que eu não duvido, porque o Igor Jesus estava sendo convocado anteriormente, não seria nenhum absurdo. Então ele olha para a arquibancada e vê o atual treinador da seleção brasileira, que, sejamos francos, dificilmente viu mais de 10 jogos do Igor Jesus aqui no futebol brasileiro. O que o Igor Jesus pensa? Eu tenho um momento, o jogo mais importante do Botafogo na temporada, e tenho um treinador de seleção brasileira me observando. Eu vou dar a vida em campo. E eu acho que isso faz diferença para outros jogadores, tal como vai fazer diferença hoje no Maracanã, para jogadores do Flamengo, como Wesley. Então isso faz diferença, pelo menos no meu ponto de vista, eu me coloco no lugar do jogador. Eu iria agir dessa forma. Mas vocês são assim, quando você sabe que é um dia importante, que o chefe está olhando, vocês melhoram ou vocês pioram? Porque tem isso também, Vene, tem gente que piora, tem gente que sente a pressão e piora. Depende da personalidade da pessoa, né? Eu acho que a minha vontade aumenta. Agora, se eu vou melhorar ou piorar, eu não sei, entendeu? Mas a vontade de querer mostrar aumenta. Eu não, eu sou um cara regular, eu diria, assim, eu tento me preparar todo dia da mesma forma, mas eu acho que o Igor Jesus segue esse caminho também, porque ele é um atacante completo, cara, ele é um atacante completo, é um jogador que tem velocidade, que arma jogo, que sabe jogar pelas pontas, que sabe jogar pelo meio, ele é o famoso 9 moderno, e ontem ele conseguiu mostrar isso pro Ancelotti. E assim, é isso, no meu caso eu tento me preparar todo dia para estar sempre bem, e o que vier veio. Vamos olhar aqui a classificação, como ficou.
Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal, espero que vocês gostaram aí do nosso videozão, juntamente com o SBT Rio aí, Fernandinha trazendo todas as informações aí, fazendo uma análise técnica do que foi o jogo de ontem do nosso Botafogo. Eu quero também colocar aqui que foi o bola da vez do jogo, Igor Jesus com certeza aí foi o melhor em campo. Se você também quer deixar a sua opinião, quem foi o bola da vez do jogo, corre aqui abaixo nos comentários. Vamos colocar aqui a sua opinião também, que é muito importante aqui no nosso canal. Quem vocês acharam que foi o melhor jogador em campo no de ontem? Beleza? Tamo junto, rapaziada. Você quer ser um apoiador do nosso canal? Corre lá, deixa aquele likezão, já que vai estar nos ajudando muito. Também clica naquele botãozinho de hypar que vai estar espalhando o nosso vídeo para mais botafoguenses por aí. Ajudará a gente crescer o nosso canal cada dia mais e tá trazendo notícias para vocês do nosso glorioso todos os dias aqui diretamente Botafogo TV Gloriosa, canal exclusivo para você botafoguense de respeito, beleza? Tamo junto, rapaziada, um ótimo finalzinho de tarde para vocês e até a próxima notícia.